Fala rapaziada, para quem não me conhece, meu nome é Joel, atualmente trabalho como desenvolvedor de software e se você é novo nesse canal, eu te convido a assistir esse vídeo, conhecer um pouco mais, porque aqui eu trago conteúdos relacionados à programação, tecnologia, lifestyle, toda a minha experiência que eu tive, todo conhecimento até eu me tornar um desenvolvedor de software e tudo que a gente vem aprendendo aí ainda mais com o tempo. A comunidade vem crescendo bastante, inscritos aí do canal. Agradeço a todo mundo que vem se inscrevendo, deixando seu like, deixando seus comentários. As pessoas que estão me chamando lá pelo Instagram, vocês não sabem como que isso faz diferença. Peço desculpa pela ausência aí de 2 semanas sem os vídeos. Eu acabei pegando uma virose esses dias para trás e fiquei bem mal, mas estamos aqui, né? Hoje estou com visual diferente, estou de boné porque o cabelo tá daquele jeito, então a gente vai seguir assim pelo vídeo. Também estou aqui com o fone para vocês conseguirem me escutar melhor. E então vamos lá, rapaziada. Como vocês já sabem, o modelo que eu gosto de usar aqui no vídeo é conversar aqui, a gente trocar aquela ideia, né, como se a gente estivesse aqui frente a frente, nada muito burocrático, nem nada do tipo, só a gente trocando aquela ideia, fechou? Então deixe seu like, curte o vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal para me ajudar e compartilhem aí o canal com amigos, com a família, enfim, que pra gente continuar crescendo aí, que a comunidade está crescendo cada vez mais, beleza? Então bora pro vídeo. Tô aqui com a colinha, né, de todo o vídeo. Então como vocês estão vendo aí no título, hoje o tema é atitudes que fizeram eu me tornar um desenvolvedor de software. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar aqui com vocês é, se você está buscando se tornar um desenvolvedor de software, não é só as habilidades técnicas que vão fazer você se tornar um desenvolvedor de software. Hoje conta muito mais as soft skills, né, que são as habilidades pessoais, interpessoais, habilidade de comunicação, enfim, do que as hard skills, que são as habilidades técnicas. Então, hoje em dia, as empresas estão considerando muito mais o fit cultural do que elas consideravam antes. Então, você saber se comunicar, saber conversar, saber se expressar. Se expressar, eu digo falar com clareza, né? Não você abrir o seu coração, não é uma consulta de psicólogo, né? Claro. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui com vocês, que sobre as minhas atitudes que fizeram eu me tornar um desenvolvedor de software, claro, já deixando avisado, como eu deixo avisado nos outros vídeos, são as minhas experiências, o que eu acho, o que eu passei, enfim. Então, são as minhas opiniões, né? Não é nada relacionado ao que eu ouvi de tal pessoa, disso, são as minhas experiências, beleza? A primeira coisa que eu acho que foi uma atitude que eu tive que fez uma diferença legal foi a faculdade, foi a minha decisão de ingressar numa faculdade, né? Porque aí lá eu consegui saber o que eu queria fazer da minha vida, consegui conhecer a área, conhecer pessoas novas. Além de ingressar ali na faculdade, eu quis participar das aulas, então tinha algumas aulas que eu participava bastante, né? Que eram, vamos dizer assim, do meu interesse maior. Então, perguntava para os professores, faziam as atividades, né, os próprios trabalhos em si, como eu acabei de falar. Eu fazia questão de fazer as atividades. Na época ainda que eu ingressei não tinha o chat GPT, então era um pouquinho mais... Era bem mais a mão na massa, né? Vamos dizer assim. Não tinha o chat ali para auxiliar, para a gente jogar lá qualquer coisa e ele cuspir informação pra gente. Outra coisa foi o network, que é uma coisa que eu falo bastante aqui nos vídeos. O networking que eu fiz na faculdade foi uma das atitudes também que me ajudaram. Conhecer pessoas, essas pessoas poderiam, né, me indicar para algumas vagas, poderiam conhecer outras pessoas para me indicar para outras vagas ou qualquer coisa do tipo. Então, como eu sempre falo, façam o network. E outra coisa ali que está um pouco relacionada à faculdade, que foi uma atitude minha, que foi ir além dos conteúdos da própria faculdade em si. Pesquisei vídeos no YouTube, procurei em redes sociais, enfim, não fiquei preso ali somente no conteúdo das aulas. No início, ali, nas primeiras semanas, eu até achei que a faculdade iria me dar todo o conhecimento necessário para mim
entrar no mercado de trabalho, mas não é assim. A faculdade ela é uma porta de entrada para você conhecer a área, conhecer o que você quer, qual caminho você quer seguir. Então, essa foi uma atitude que foi um divisor de águas para mim, me diferenciou bastante. Outra atitude que eu tive que fez total diferença foram os cursos, né? Os cursos fora da faculdade. Então, os cursos que eu procurei ali, por exemplo, que eu comecei, né, do Gustavo Guanabara, de HTML, CSS, lógica de programação, outros cursos da Rocket City, né, que existem aí no mercado, OneBit Code, enfim. Então, esse tipo de curso que você procura por fora da faculdade, eles fazem total diferença ali no seu conhecimento, né? Então, você vai começando a construir ali, começando a pegar mais repertório para você, né? Não só o que está sendo passado ali na faculdade, que é o básico, vamos dizer assim. E outra coisa, eu não fiz milhares de cursos, não saí comprando curso tal lugar, de lugar disso, lugar daquilo. Não. Eu fiz os cursos certos. Então, eu não comprei muitos cursos e sim fiz os cursos certos, né? Além dos conteúdos também do YouTube, tem bastante curso, né, no YouTube, playlist que o pessoal faz, com conteúdo riquíssimo. Então, às vezes você nem precisa gastar com o próprio curso em si. Essa foi outra atitude que eu tive aí dentro do curso que me diferenciou, que eu não saí comprando curso de fulano, de Beltrano. Eu fiz os cursos certos. Então, eu pesquisei bastante, né? Eu vi ali o conteúdo do curso, vi se era o que eu estava precisando no momento, e se era o que eu estava precisando no momento, eu fazia. Comprava um curso ali com não sei quantos conteúdos, sendo que depois eu nem ia usar ou o conteúdo que tinha lá não era relevante para mim. E aqui também eu deixei listado alguns dos cursos que eu fiz, né? Que foi o próprio Gustavo Guanabara, que eu falei para vocês, o curso do Balta.io, o desenvolvedor.io, o curso da OneBit Code e alguns influenciadores do YouTube também que eu acompanhei bastante, acompanho alguns até hoje, que é o Felipe Deschamps, o Akita, Lucas Montano, Augusto Galego e ainda tem alguns outros influenciadores que eu acompanho, mas esses são alguns que têm um conteúdo bem técnico, vamos dizer assim. E também o próprio networking, né, desses cursos. Dependendo do curso que você compra, ele tem uma comunidade, né, a comunidade do próprio curso. Então eu entrava nessa comunidade aí e começava a comunicar com o pessoal, né, que todas as pessoas são diferentes umas das outras. Então, eu tenho uma experiência diferente da sua, você tem uma experiência diferente da minha, e essa troca aí é o que tem de mais legal. Outra atitude que me fez bastante diferença foram os projetos pessoais. Então, meus projetos pessoais eu vi que eu comecei a aprender quando eu comecei a fazer esses projetos pessoais, realmente aprender quando eu saí dos cursos, né? Se vocês forem vendo, eu tô aí numa ordem. Então, foi a faculdade, depois eu fiz os cursos, depois eu comecei a fazer os projetos pessoais, que foi realmente quando eu comecei a aprender a programar, a desenvolver um sistema, um software, uma landing page, qualquer coisa do tipo. E, tipo, eu aprendi mais errando nesses projetos, resolvendo um erro que eu não sabia resolver, que eu não sabia nada, ficava mais de 2 horas só para ver o erro que estava dando. Eu aprendi muito mais com esses erros do que vendo os vídeos, né? Vendo vídeo, curso, tutorial, enfim. Então, é aquele velho ditado, né? Por mais clichê que seja, o erro, ele leva à perfeição. Então, quanto mais você erra, você está aprendendo ali. Então você está errando, você está aprendendo. Porque você já sabe como você vai resolver se você se deparar com esse erro mais para frente. E também tem o network, né, que com os projetos pessoais, conforme eu ia tendo dificuldade, eu ia perguntando para as pessoas que eu conhecia, né, que eram mais experientes, que já passaram pelos problemas que eu estava tendo. Então eu perguntava, né, ia mostrando para essas pessoas esse projeto, enfim, para elas ficarem mais à parte também do que eu estava fazendo, do que eu já sabia fazer também. Então o network ele também entra aqui dentro dos projetos pessoais.
E agora, outra atitude, como eu falei no início do vídeo, são as soft skills. Você saber se expressar, saber se comunicar, é um diferencial que vai te colocar no mercado. Por quê? Hoje em dia tem bastante, milhares de pessoas que acham que o conteúdo técnico, a habilidade técnica que ela tem, vale mais do que a relação que ela tem com as outras pessoas. Porque, na minha concepção, não vale de nada você saber fazer tudo, mas você não saber conversar, explicar para o seu companheiro de equipe. Então, outra coisa é aprender a ouvir a outra pessoa, aprender a ouvir feedback, a solicitar feedback também quando for preciso e também aceitar essas críticas, né? Porque as críticas é porque a gente está errando em alguma coisa, né? Pode ser às vezes que a gente não esteja errando ou que a gente só precise melhorar, mas aceitar as críticas é fundamental para o seu crescimento. E outra coisa também que eu até deixei anotado aqui, com vários pontos de interrogação, que é demonstrar interesse e uma postura profissional. Então, demonstre interesse, né, pelas atividades que você está fazendo pessoais, do seu trabalho, e seja profissional. Seja uma pessoa séria nos momentos que precisam ser. Claro que você não vai ser um robô ali que vai ficar sentado na frente do computador, sem expressar, sem rir, sem fazer nada. Não. Seja profissional e seja sério da forma certa, né? Existem momentos de descontração, de descompressão, enfim. Então deixa para ser assim nesses momentos certos. E a outra atitude que eu tive, que eu falei em todas as outras, é o network. Então, se vocês forem ver, eu falei sobre o networking na faculdade, falei sobre o networking nos cursos, nos projetos pessoais e falei também nas soft skills. Tudo está relacionado ao network. Você conversar com seus amigos, com seus colegas de trabalho, professores da faculdade, fazem total diferença na sua carreira, porque essas pessoas podem não ser as pessoas que vão te colocar no mercado de trabalho, ou podem, mas essas pessoas podem conhecer outras pessoas. Então, às vezes você desenvolve uma coisa ali, ou qualquer coisa, você conhece o seu vizinho, você fala para ele, aí ele fala assim, nossa, eu conheço fulano que tem um negócio e ele tá precisando, vou te indicar para ele. Então é esse tipo de network. Outra coisa relacionada ao network que é muito interessante é ir atrás de pessoas com mais experiência, né? Mais experiência que você. Pode ser LinkedIn, Instagram, se você conhecer alguém, e fazer perguntas para essas pessoas. Não aquele tipo de pergunta chata, né, que a gente está sendo invasivo com a pessoa, mas perguntas para você tirar suas dúvidas. Então, não chega perguntando para a pessoa, ou tem uma vaga aí no seu emprego que você pode me indicar? Não, pergunta tipo, eu tô com um problema tal, eu vi que você faz isso e isso, queria saber se você pode me ajudar, alguma coisa assim, se a gente pode fazer uma call para mim te mostrar um projeto X, Y, Z, e vai construindo essa relação com essa pessoa ali aos poucos, não de uma forma forçada. Outro ponto aqui dentro do networking é criar sua presença online. Eu tô falando aqui mais voltado para o LinkedIn mesmo. Monte o seu LinkedIn, comece a fazer posts ali interessantes, post educativo, de dúvida, que seja, porque as pessoas vão começar a te conhecer. Comece a se conectar com as pessoas também, comece a fazer esse post, elas vão começar a interagir, seja curtindo ali, reagindo ou comentando, e vão começar a entregar para outras pessoas. E aí você começa a crescer a sua rede, começa a fazer aquele efeito bola de neve. E você também não precisa saber de tudo, e sim para quem você está perguntando. Então você não precisa saber da sua dúvida no momento. Você precisa saber para quem você vai perguntar, né? Então não fica ali tentando quebrar a cabeça. Nossa, eu não consigo resolver, eu não sei. Vai na pessoa que sabe. Então vai ali no seu colega de trabalho mais experiente, no seu amigo, no seu professor, que ele vai te dar a resposta, ele vai te ensinar, vai te ajudar a resolver o seu problema. E por último, seja visto, né? É aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Então fale com seus professores, faça networking, mostre o que você fez, o que você estudou, não só para os seus professores, mas como eu falei o vídeo todo, para os seus colegas, para os seus amigos,
para os seus gerentes, para os seus líderes, porque foi isso que eu fiz. Conforme eu estava fazendo meus projetos pessoais ali, eu mostrei para o meu coordenador, eu mostrei para o meu líder, eu mostrei para o meu tech lead. Então eu estava fazendo ali, eu não era desenvolvedor ainda, mas eu estava demonstrando o que eu estava fazendo, o que eu estava aprendendo, o que eu estava estudando. Quando surgisse a vaga que eu estava querendo, eles iam lembrar. Ó, o Joel tá estudando, o Joel tá fazendo isso, o Joel tá fazendo tecnologia tal, fazendo tecnologia Y. Eles iam lembrar de mim. Eu deixei marcado ali na memória deles, mostrei para eles o que eu estava fazendo, certo? E isso, na hora que fosse necessário, eles iriam lembrar, né? Porque eu marquei eles, eu deixei eles avisados. Assim, ó, eu tô fazendo isso, tô fazendo isso, tô mostrando isso. Eu tô dando meu exemplo que foi com os meu coordenador, meu gestor, enfim. Mas pode ser com os professores também. Se a gente vê uma coisa ali, por exemplo, tô estudando .NET, tô fazendo API tal, mostro pro meu professor da minha faculdade. Ele vai ver ali, vai falar legal, vai dar alguma ideia. Surgiu um amigo dele e fala assim, nossa, eu tô precisando de um desenvolvedor ali, fazer um projeto em .NET e tal. De quem que ele vai lembrar? Ele vai lembrar de você que mostrou pra ele, falou pra ele que tava fazendo um trabalho em .NET. Então é esse tipo de networking que é interessante. O networking ele abre portas, né, de diversas formas. Às vezes a pessoa que a gente menos espera é a pessoa que está ali para indicar um trabalho para a gente. Então, é isso aí. Essas foram as atitudes que me fizeram me tornar um desenvolvedor de software. Hoje o vídeo foi um pouco mais curto, né, que eu quis ser bem direto aqui com vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal para dar aquela força. Ativa o sininho, compartilha aí, me siga nas redes sociais lá também. Estou conversando com bastante gente lá pelas redes sociais. Então, se você tiver alguma dúvida, pode me chamar. E até a próxima, pessoal. Valeu!